Doutora Ian, Me ouve? oi, doutor. Doutor Carlos José, Tudo bom, minha querida? tudo. Como é que vai aí a diária, a luta, né? O trabalho? Vai tranquilo, né? Se adaptando a essas novas tecnologias de interação, né? Que é o futuro e a advocacia não pode parar, tem que se adaptar. Exatamente, exatamente, doutora. É uma missão em que muitos têm que se afastar de suas atividades profissionais. Nós, como advogados, temos que ter cuidado, né, com as medidas protetivas, mas não podemos parar, né? Tem escritório, tem cliente, tem essa enorme fabricação aí até volta atrás, fabricação não, publicação de nota, Publicação. tanto aí do governo federal, governo estadual e cada município, a gente vê, né, que todos os dias é dita aí uma nova Medida provisória. portaria, um decreto, enfim. E nós, advogados, somos a todo momento aí interrogado, cobrado pelos nossos clientes, pelos que não são clientes, para saber como lidar nesse novo cenário. Pois bem, muito importante a nossa ideia de fazermos essa conversa sobre o direito previdenciário. E aí, Vamos primeiro nesse... apresentar para o pessoal que está chegando, né, doutor Carlos? Doutor Carlos José, o doutor Carlos José, ele é formado em Direito pela Faculdade RSA, também ele é formado, graduado em Gestão Pública, especialista em Administração Pública e Gerência de cidades, e atua aí como um excelente advogado previdenciarista, né? Nossa ideia, nós já somos parceiros, para quem não me conhece, sou Iana Moura, somos parceiros aí de atividades dentro da advocacia, e nossa ideia hoje é trazer alguns temas de importância para a sociedade. Hoje nós vamos trazer, são lives que a gente ainda está aí iniciando, entendendo como se funciona essa plataforma nova de interação social. E na live de hoje, a menção é falar um pouquinho das questões do impacto da pandemia na relação prática do direito previdenciário. É por isso que o doutor Carlos José hoje está aqui, para tratar dessas relações práticas do dia a dia, porque a gente quer saber como é que impactou no dia a dia mesmo do direito previdenciário. E eu quero iniciar, doutor Carlos José, já trazendo uma pergunta que eu acho que isso é de suma importância até mesmo para a comunidade, né? A OAB ela já vem tratando de várias resoluções sobre como é que vai funcionar a atividade do profissional advogado, né? A atividade do home office. Mas eu queria saber assim, como é que tem sido a forma de atendimento dos clientes no período da pandemia. Excelente pergunta, doutora Iana. É bem interessante, acho que o direito previdenciário, assim como os outros ramos do direito, precisa ter uma boa conexão com o cliente. Mas, nesse momento, o direito previdenciário se torna mais procurado, né, pelos clientes. A questão de benefícios, né, que mantém a renda da família, a segurança alimentar da família. Então, isso tem sido um dos desafios para colaborar com o momento, né? Porque o, o cliente lhe liga, lhe procura, e aí tem que deixar algum documento, você não pode abrir, muitas das vezes, o escritório para evitar aglomeração, né? E aí você tem que dar exemplo também para os municípios, para os munícipes, né? Para as autoridades, mas eu tenho procurado da melhor forma para respeitar as normas preventivas, tanto em relação aos clientes, como também a mim e até mesmo à família, né? Tenho atendido todas as recomendações da nossa classe, como a doutora também, tenho certeza, né?
Quero aqui deixar um forte abraço para o nosso presidente da OAB Subseção de Picos, o Dr. Kleber, e também o nosso amigo Dr. Pedro Marinho, que está aí na Tá na conversa. live. Uhum. É um cara aí, gente boa, parceiro, né? E seria até bom aí a gente procurar aí um tema na próxima semana para Convidar abordar o... isso, o Dr. Pedro Marinho. Então, doutora Iana, respondendo sua pergunta, eu tenho adotado o seguinte: o cliente, a gente liga para o cliente, olha, isso só com relação a atendimentos urgentes, que são dos auxílios doença, né? Que agora mudou a nomenclatura, os auxílios por incapacidade temporária. Cidade temporária. Isso. Então, a gente faz o contato com o cliente, explica para ele que ele deve colocar toda a documentação em uma sacola ou em um envelope, deixar fechado, simplesmente entregar na porta do escritório, vir sozinho, não sentar no escritório, muitas das vezes até nem entrar no escritório. E aí, no dia, a gente deixa essa documentação. No dia seguinte é que a gente vai analisar, fazer a digitalização, preencher os documentos necessários e convocar o segurado para assinar e buscar a forma mais discreta possível para diminuir também o contágio. Como também Contato. não ter risco de Não tem risco contágio. nenhum. Uhum. Certo. Porque imagina assim que está muito longe, mas muitas das vezes pode estar muito perto e a gente não tem nem a noção, não é isso? Com certeza. Eu passo para a próxima pergunta, e é mais relacionada até a uma prática mesmo processual para nós advogados, e você como milita, o doutor como milita muito nessa área, é importante trazer essas dicas para os demais profissionais, né? Principalmente para a nova advocacia previdenciária, porque nós estamos hoje numa advocacia previdenciária que ela é totalmente digitalizada, né? Como vem funcionando aí as permissibilidades para o protocolo, tanto as petições intermediárias para as petições iniciais? Pois como a doutora mencionou no início, o advogado não pode parar. E Não pode aí, parar. isso. Aí, então, eu até aproveito esse momento para tirar os papéis da mesa, né? Como dizer, né? Porque com esse avanço aí da advocacia, em que você pode protocolar qualquer ação de dentro do seu escritório, fazer as petições, não tem mais aquela necessidade de fazer vista em um processo de forma física, fazer carga, né, ter aquela locomoção, logística. Então, a gente sabe aí que, quanto a isso, não houve um prejuízo para nós advogados. O prejuízo é que, muitas vezes, para você formular uma ação, principalmente inicial, você precisa de uma informação de um outro órgão, precisa de uma documentação de um outro órgão, e você termina ficando, né, impedido de dar continuidade por falta de algum outro documento. Mas está dando certo fazer tantos protocolos judiciais, como fazer os protocolos de petições intermediárias no processo judicial e no processo administrativo, né, junto ao INSS, que também, de início, trouxe vários transtornos, dificuldade para a própria classe dos advogados, como também, também para o segurado, mas num momento como esse, a gente tem como um avanço da advocacia. Carlinhos, doutor Carlos. Carlinhos é porque a gente já se chama assim, mas doutor Carlos, eu acho que uma das principais perguntas que eu posso lhe fazer hoje é em relação às perícias que já estavam em andamento, né? Então, quais seriam as consequências em relação às perícias e audiências previdenciárias designadas desde o início que a gente está tendo essa pandemia? Teve alguma consequência? Como é que ficou esse cenário? Doutora, as perícias judiciais, aquelas do Juizado Especial da Justiça Federal, todas foram suspensas, né? E ainda não foram designadas. Certamente, os magistrados vão fazer isso depois do retorno, né,
do trabalho aí da justiça. E aí a gente tem simplesmente orientado os clientes a guardar a documentação, porque muitos já tinham conseguido fazer novos exames, pegar novos atestados. Agora, e também não houve mudança quanto ao processo judicial em relação ao direito em ações previdenciárias. O que houve, várias mudanças, tem sido quanto na via administrativa, que aí tem causado muitas dúvidas para o cliente. Então, é vinculado na internet e tem sido frequente aí as dúvidas dos clientes perguntando: eu tenho um processo, doutor, eu tinha uma perícia marcada e agora eu vi passando aí no jornal que eu posso solicitar uma antecipação do salário, que eu posso agora só entregar o atestado ao senhor, que dá certo. Não. Como bem disse, no processo judicial não houve, até o momento, nenhuma mudança em relação a isso. A mudança que houve foi para pior, né? Porque trouxe um atraso, quando voltar o retorno, que vai acumular, né? Aquelas que já seriam marcadas vão ser marcadas mais à frente, e enfim. Quanto, doutora Iana, na via administrativa, é importante fazer aqui algumas observações. Com a edição e publicação da portaria 412, de 20 de maio de 2020, que trouxe a possibilidade de se anexar o atestado médico pelo sistema do meu INSS. Pelo próprio sistema do meu INSS do segurado. Não é nem pelo INSS do advogado. É pelo próprio acesso à senha do cliente, né? Então, ele disciplinou, normatizou com relação à forma, os requisitos desse atestado, né, em que deve ser por um profissional, com o carimbo, em que consta a inscrição deste profissional, e uma informação muito importante é que o profissional, o médico que dá o atestado para o cliente, deve fazer menção ao período que aquele cliente deve ficar afastado de suas atividades laborativas. E aí, de início, quando houve essa edição da portaria 412, que foi em 20 de março, já havia várias perícias marcadas, tanto perícias iniciais quanto perícias de prorrogação de benefício. E aí foi acontecendo, passando muitas delas, né? E sem o advogado, sem o segurado ter o acesso para inserir esses atestados no sistema do meu INSS. E aí houve também uma edição da portaria conjunta 9.381, de 6 de abril, que descreveu de forma mais objetiva essa questão do envio, do atendimento à distância, do envio do atestado médico, e agora já é possível ser enviada a documentação para o INSS. Mas aí muitos segurados, eles têm a dúvida se precisa necessariamente só do atestado médico, né? Se não precisa dos documentos pessoais, só enviar um atestado médico e se já dá direito de receber o auxílio-doença. E não é bem assim. Os requisitos do auxílio-doença, que são descritos na Lei 8.213/91, eles permanecem, né? O que houve através da edição dessas portarias foi só a flexibilização do atendimento do segurado, que a perícia ela era obrigatoriamente ser presencial e agora ela pode ser à distância, né? E aí você tem que enviar todos os documentos pessoais. Sempre recomendo que o cliente traga os originais para a digitalização ela ter uma boa qualidade. Quem for analisar a documentação, ter segurança quanto à análise, já que à distância, não tem mais contato com o cliente. Deve também ser anexado a declaração de atividade rural,
que é firmada pelo próprio segurado, deve ser anexado toda a documentação que comprove a atividade rural também do segurado e os exames, se a pessoa tiver, os atestados médicos, enfim, tudo que a pessoa tiver que comprove a atividade rural deve colocar no sistema do meu INSS. Mas tem as exceções também. Tem os casos de prorrogação que a pessoa não já só precisa comprovar a continuidade da incapacidade. Nesse caso, não precisa comprovar a atividade rural. Então, somente os documentos pessoais e a documentação a incapacidade laborativa. E aí, doutora, uma boa pergunta aí também que eu acrescento aí, que tem tido muito problema, quanto a esses benefícios que o pessoal, as perícias que o pessoal perderam do dia 20 de março até agora a possibilidade de ser anexado, né? Estava vendo hoje o sistema, inclusive já tomei até as providências em relação a alguns clientes da seguinte forma. Não abriu a possibilidade de anexar como exigência, porque você só consegue anexar como exigência se o próprio sistema já tiver disponibilizado no meu INSS. Aí o que é que a gente faz? Marca como um novo agendamento. Isso. A gente faz uma petição inicial, fundamentadazinha, explicando, né? Faz a juntada do agendamento anterior, que estava marcado, justificando o motivo e tal, a data. E aí, quem for analisar, facilitar e entender, né? E aí deferir o benefício da pessoa. E aí os que têm para frente, hoje eu não consegui ver essa possibilidade. Tipo, a pessoa que tem um agendamento para o dia 10 de maio, então não é possível, porque dia 10 de maio, já, Deus ajude, que já tem voltado os atendimentos presenciais. Que aí, se for prorrogado, com certeza vai ter a mesma possibilidade. Doutor Carlos, em relação à resolutividade, como é que tem sido o tempo para essa resolutividade, né? Porque o que a gente vê é que o governo tem tentado se empenhar aí para que haja uma força-tarefa para que esses benefícios sejam, digamos, o mais rápido possível, né? Mas na prática, isso vem ocorrendo, vem demorando a análise, continua como já estava sendo anteriormente, ou houve uma celeridade nesses processos administrativos? Iana, com relação a esses pedidos de auxílio doença, eu não posso te falar com precisão, porque todos que eu consegui protocolar são bem recentes, né? Agora, o que foi que eu percebi? Que os outros pedidos de requerimentos de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, de março para cá, pelo menos meus, inclusive os que eu já tinha protocolado, os que eu protocolei posteriormente, tem sido bem mais rápido. Tem um pedido aí, requerimento protocolado com 3 dias, já ter o deferimento, outros com 2 dias já ter mudado o status para exigência, né? Então a gente vê assim que, por mais que estão trabalhando em regime de plantão, mas tem alguém também fazendo alguma coisa, né? Como nós que não paramos. Doutor Carlos, só para encerrar, que hoje, como a gente relatou, é um teste de um início de atividades que a gente vai trazer ao longo da semana, inclusive vamos divulgar essas programações. Como o doutor vem enxergando a nova advocacia previdenciária? Doutora, a nova advocacia previdenciária, eu enxergo da seguinte forma, que antes tinha a lei 8.213, tinha poucas instrução normativa, e de 2016 para cá, quando começou essa discussão da economia do país, né, e como a Previdência Social ela está bem no foco dessa questão econômica do país, passou a cada dia uma portaria, uma instrução normativa,
alteração na própria legislação, teve essa reforma previdenciária. Então, eu acho que o novo advogado, eu, você também, e qualquer um outro que se interesse pelo ramo do direito previdenciário, acho que tem que ser uma atualização diária, constante, para não ficar perdido no meio de tantas normas, né? E ainda vem os entendimentos, que muitos deles mudam. E só fugindo da sua pergunta, entendendo que está respondida, externar aqui um sentimento assim de tristeza, que foi, inclusive, noticiado no grupo dos previdenciaristas da OAB Piauí, né, da extinção da segunda turma recursal do nosso Estado, né, da Justiça Federal. Isso tem um reflexo muito ruim no desenvolvimento de nossa profissão, no atendimento aí das demandas, muito ruim. A gente vê os esforços de alguns representantes, principalmente nossos, em que pleiteia aí que recorrer para atender as nossas demandas, até porque a segunda turma, a doutora já viu muito esse comentário, mantendo, né, vários entendimentos em que dava provimento a várias decisões, a vários recursos, né, em que tem sido feito aqui do nosso juizado especial de Pitos, né? Tem mudado, não tem tido um entendimento favorável com relação, muitas vezes, à realização de nova perícia, anulação de perícia, determinação da instrução processual, enfim. Isso a gente comenta com muita tristeza e ainda aguardando aí que a gente seja surpreendido por uma notícia boa pela permanência da segunda turma recursal da Justiça Federal do Piauí. E se eu posso acrescentar algo à sua resposta, Carla, em relação à nova advocacia previdenciária, o principal, para mim, um dos principais impactos é a tecnologia também. A gente hoje está com um sistema... O documento, como você falou, tem que estar extremamente bem escaneado, porque tudo vai digitalizado. Então, a gente tem que prestar mais, tem que saber quantos megas é que é o documento. Então, o advogado ele tem uma nova postura. Eu acho que não só na previdenciária, mas em todas as searas do direito. Mas eu acho que a previdenciária aí, o advogado previdenciarista, ele tem que tomar uma nova postura, né? E eu acho que essa pandemia, se é que ela pode ter trazido alguma coisa boa, que a gente tem que sempre olhar alguma coisa boa, na pior das hipóteses, né? É que ela acelerou o processo da gente na busca de tecnologias e de ferramentas, né? Tanto agora que a gente está num bate-papo com várias pessoas aí participando, comentando, tratando de temas de suma importância, né? Então houve esse aceleramento. A pandemia nos acelerou mais de forma tecnológica. Espero que acabe logo, porque as relações humanas elas são de suma importância, mas já avisar para quem participou da live de hoje, no decorrer da semana nós vamos estar tratando de novos temas. Tudo indica que a próxima live com o Dr. Carlos será sobre análise de períodos de atividades rurais, né? São momentos curtos que a gente quer tratar para que sejam de forma impactante e sugestiva para a comunidade jurídica em geral, né? Então, agradecer, doutor Carlos, por esse bate-papo, aí abro o espaço para você falar o que quiser aí, viu? Tá ótimo. Antes de agradecer, primeiramente a você, né? E também aos demais aí que estão participando conosco dessa conversa. Acho que tem uma pergunta assim, aqui de um colega, né? Que é bem interessante. Carlos, minha dúvida é... Ele disse que tu respondeu. Oi? Ele falou que tu respondeu ele. Não, mas eu vou responder de forma mais objetiva. Prova da qualidade segurada de imediato, sendo que a antecipação depende da prova da qualidade de segurado. Como contornar esse ponto? Então, a portaria conjunta de número 9.381, publicada em 6 de abril de 2020, no artigo 5º, diz o seguinte, que o beneficiário será submetido à realização de perícia médica federal após
o término do regime de plantão, reduzindo de atendimento nas agências da Previdência Social, quando não for possível conceder a antecipação do auxílio-doença com base no atestado médico por falta de cumprimento dos requisitos exigidos. Ou seja, se não for possível a pessoa juntar a prova que é trabalhador rural, aí depois a pessoa vai ter a oportunidade de fazer uma oportunidade junto ao INSS de forma presencial. E aí, por isso que é importante sempre a gente cobrar ao cliente. A gente sempre busca a melhor forma de comunicação com o cliente, e eu sempre digo isso. Olha, coloque tudo dentro de um saco. Traga tudo. E nessa época, isso se torna uma forma de minimizar as idas e vindas, né? Porque o segurado, muitas vezes, não tem conhecimento. Eles têm uma prova boa, mas está guardada em outro local da casa, da mala, né? Não sabe ler. Então, tudo que é documento, coloque na sacola. Aí, no dia seguinte, a gente separa o que serve e o que não serve. Devolve. Até porque a gente que advoga sabe muito bem que a história muitas vezes não é contada de uma vez, ela vai sendo contada pedaço por pedaço, né? Por isso que é importante aí reunir o maior número de documentação possível de uma vez só, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que a gente não pode ficar com esses trâmites todos. Isso, exatamente. Então, com isso, doutora Ana, lhe agradeço aí pela oportunidade desse debate. Fica a ideia para a próxima semana nós falarmos sobre a análise de períodos da atividade rural para a concessão de benefícios de aposentadoria por idade, como também aposentadoria por idade híbrida e até mesmo para a concessão de auxílio-doença, né, e também de aposentadoria por invalidez, tá certo? Com isso, agradeço, boa noite a você. E não vou falar um bom descanso, porque esse horário aqui está só começando. Está só começando. Você, né? Um grande abraço. Abraço a todos. Que estão aí participando dessa conversa. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos que participaram e fiquem aí no aguardo das demais orientações, né? As demais programações que vão surgir ao longo da semana. Muito obrigada, gente. Boa noite.